Olá pessoal, vamos lá, mais uma aula, retomando aí os nossos estudos sobre ética, né, sobre ética aplicada à psicologia, ainda aí no texto do Sanches, né, vamos para o nosso segundo vídeo aí sobre as doutrinas éticas fundamentais. Bom pessoal, vamos, já que os outros vídeos, vocês devem ter reparado que eles ficaram um pouquinho longos, né, 50 minutos, aí, minutos, eu vou tentar agora começar a fazer vídeos mais curtos, tá? Aí, esse texto ele facilita porque, como vocês viram aí, ele é dividido em vários segmentos, né? Então fica mais fácil para conseguir fazer, diminuir os textos, diminuir o vídeo, né, o tamanho do vídeo. Então esse aqui agora a gente vai conversar aí sobre a parte dos históricos dos epicuristas, né? E um pouquinho sobre a ética cristã, a ética medieval. E aí em outro vídeo eu vou falar aí sobre a ética moderna. Então eu vou começar a dividir mais, que é para não ficar vídeos tão longos, porque eu sei que cansa, né? 1 hora de vídeo, aí às vezes não é todo mundo que consegue ver, tem tempo para fazer isso. Então eu vou tentar fazer com que eles fiquem menores, tá? Bom, aí retomando o que a gente tinha visto então na última aula, a gente começou a ver a parte sobre as doutrinas éticas, né? As principais doutrinas éticas, aí a gente viu lá no começo com os sofistas, né? Os sofismos, onde para os sofistas o homem era a medida de todas as coisas, né? Então a verdade está no homem, não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo, né? Existe um grande subjetivismo que vai reger aí a vida humana. Aí a gente passou lá por a Sócrates, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que não vão ser muito diferentes um do outro, né? Mas basicamente a ética deles é uma ética centrada na polis, né? Vocês vão lembrar disso. O homem ele vai ser feliz, ele vai alcançar a beatitude deles dentro da relação com o coletivo ali da cidade, né? Da comunidade, da civilização, vamos dizer assim. Para eles é impossível um homem alcançar a sua autorrealização, né? Ou ser feliz, ou alcançar o bem, se não for por via da polis, se não for por via do Estado, né? Então vocês vão ver que existe uma junção muito forte entre ética e política, né? Não tem como dissociar muito isso na filosofia, tanto do Sócrates quanto do Platão quanto do Aristóteles. A diferença principal do Platão e do Sócrates, né, para o Aristóteles, né, a diferença principal dos dois primeiros é que eles acreditam que o bem ele é alcançado, a felicidade é alcançada a partir da prática das virtudes, né, dianoéticas, né, então das virtudes por base da razão, que vão levar a gente a alcançar o conhecimento. E alcançar o conhecimento, a pessoa que alcança o conhecimento, alcança a verdade, automaticamente, né, essa pessoa conhece o bem e consequentemente vai ser feliz e não vai querer realizar o mal, né? Para Aristóteles não é bem assim. Lembra que Aristóteles ele não concorda com a ideia de que a alma é separada do corpo, né? Para Aristóteles a alma e o corpo são uma coisa só, uma coisa única, né? E aí Aristóteles vai dizer que não basta você conhecer o bem, você precisa praticar o bem, né? Então a grande marca da filosofia aristotélica é a prática, né? É o agir. Não basta você ter um conhecimento intelectual sobre o que são as virtudes, não basta você ter um conhecimento intelectual sobre o que é o bem, né? Ou seja, você jamais vai encontrar a felicidade numa biblioteca, vamos dizer assim, né? Para Aristóteles. Você será um tipo que a gente tem hoje no Brasil, no mundo, né? O acadêmico, né? Aquele cara que fica estudando a vida inteira lá, trancado num laboratório, estudando, aumentando seu conhecimento, aumentando seu entendimento sobre o mundo, né? Para o Aristóteles ele vai dizer assim, que bom, isso vai te agregar muito, isso vai te fazer crescer e tal, mas sobre hipótese alguma você vai alcançar a verdadeira felicidade, porque se você não pratica aquilo que você estuda, se você não pratica aquilo que você conhece, não adianta nada, né? E aí aquele exemplo que eu falei para vocês lá, né? Não adianta você saber tudo sobre a coragem, ler todos os textos do mundo sobre a coragem, né? Conhecer toda a história de Aquiles, Heitor, lá, tal, dos grandes heróis, se você nunca efetivamente agiu com coragem, se você nunca foi corajoso, né? Nunca se lançou num combate, por exemplo. Então, para Aristóteles, a prática, né? A prática ela é importante. E vocês vão ver que eu bato muito no Aristóteles, né? Porque essa ideia de que a praticar o bem, praticar as virtudes, isso chega até a gente, tá? Nós hoje pensamos assim também. A ideia de que você precisa praticar, não basta você estar no discurso, né? Você tem que efetivamente fazer. Foi aquilo que eu falei alguns vídeos atrás aí, não basta você ver uma coisa ruim no mundo, né? E ir lá pro Facebook fazer textão. Na boa, né? Pode até ser um modo de você compartilhar um pouco da sua indignação ética aí,
Mas se você efetivamente não toma as rédeas e não vai lá e tenta mudar a situação, se você não faz alguma coisa, né, você está sendo meio ético, vamos dizer assim, né? Então, e, de novo, não é querer que outros façam, né? Veja, não é tipo assim, você no Facebook fazer o texto e dizer, o governo devia tomar uma providência, as pessoas deviam fazer. Não é as pessoas, o governo, a família, ou sei lá quem. É você, né? Você está vendo alguma coisa errada, você está vendo alguma coisa ruim, vá resolver, ajude a resolver o problema, e não só fique apontando o dedo e dizendo que os outros estão errados e como que os outros deveriam viver a vida deles, né? Não se preocupe com a vida dos outros, preocupe-se você com a sua vida e haja, faça, né? Então isso é aristotélico, isso vem até a gente. A gente hoje, né, deveria ter pelo menos uma postura mais próxima disso, tá? Mas de qualquer modo, tá? Agora a gente vai entrar num ponto onde tem uma mudança aqui no pensamento ético, né? Vamos colocar desse modo. Porque até agora, tanto em Sócrates, tanto nos sofistas, quanto nos Sócrates, Platão, Aristóteles, como eu tinha falado antes, eles vão entender o ser humano como sendo ético dentro da polis, em relação com a polis, ou seja, na relação com o Estado, na relação com a cidade, na relação com o país, né? Você não poderia ser feliz, você não poderia ser ético se não fosse numa relação com a cidadania ali, né? Então por isso que ética e cidadania também estão muito próximas. A nossa ideia de ética e cidadania, né, ó, elas passam muito por essa junção, dado essa influência aí platônica, socrática e aristotélica. Só que a gente vai ver que agora entra um outro grupo, dois outros grupos aí que vão pensar um pouco diferente em relação a isso, que são os estoicos e os epicuristas, né? Então, quem são os estoicos e os epicuristas? Só para vocês entenderem. Eles são grupos que vão botar aqui, ó, que ambos vão surgir na decadência do antigo mundo greco-romano. Então, quem são os estoicos e os epicuristas? Se vocês lembrarem lá das aulas de vocês de história, né? Chegou um momento que o Império Grego, o Império da Macedônia, o Alexandre, né, domina boa parte do mundo. Depois o Império Macedônico cai, o Império Romano sobe, né, o Império Romano se apropria de muita coisa do mundo grego, né, o Império Romano domina o mundo, e depois também o Império Romano começa a entrar em ruína. Né, e quando o Império Romano começa a entrar em ruína, lá por volta do século V, mais ou menos, da nossa era, né, é o mundo greco-romano que acaba caindo em ruína, tá? Não é só o mundo romano, né? É greco-romano, porque havia uma fusão muito grande entre esses dois povos, né? E quando o mundo greco-romano começa a cair, começa, né, a se desfazer, começa a surgir esses dois grupos aqui, ó, tanto dos estoicos quanto dos epicuristas. Tá? O que esses dois grupos constataram, o que eles viram? Eles começaram a olhar para o mundo. Que mundo? O mundo ali da cidade, né, da Polis, aí não era mais Polis, porque já era mais Roma, né? Mas o mundo ali das cidades, né, das cidades romanas, e vão dizer assim, cara, na boa, esse mundo é muito corrupto, a civilização é uma coisa corrupta, né? E qualquer um que já viveu numa cidade, como é o nosso caso, a gente sabe que tem muita corrupção nas cidades, né? É um fiscal daqui, uma propinazinha dali, né? É um esquemão daqui, é muito. Então, quer dizer, é muito hipócrita, né? É muito bonito nos textos, né? Na filosofia, o cidadão, o bem comum, a vida em coletividade. É muito bacana isso, mas na vida real, na prática mesmo, a gente vai ver que as pessoas reunidas dentro de uma estrutura estatal, a estrutura estatal ela é muito complicada, né? Ela acaba sendo um foco de corrupção desgraçado, principalmente o sistema democrático, né? Que foi o que efetivamente perdurou lá em Atenas, né? Não na Grécia, em Atenas, de certo modo, bem certo modo, né? Não querendo dizer que Roma era democrática, porque Roma não era democrática, Roma era um império, né? Mas ela ainda gozava de alguns elementos do mundo grego, então, como por exemplo tinha o Senado era fonte de corrupção. Quem conheceu um pouco aí da história, quem estudou a história romana, sabe o que era o Senado. Aliás, não muda muito, né? Desde a época de Roma até hoje, né? Os senados, os congressos aí de qualquer país não são lá um exemplo de virtude, né? Não sei querer falar mal de ninguém aí, mas já falando, né? Então, os estoicos e os epicuristas olhavam para a sociedade, olhavam para a civilização, para o Estado e diziam assim, meu amigo, não dá, né? É muita hipocrisia, é muita gente, é muita mentira, é muita tagarelice. Então, quer saber de uma coisa? Eu não quero mais viver nesse mundo, eu vou embora, né?
E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que é interessante, né? Que eu até acho bastante ético sobre esse aspecto. Eles olharam para o mundo da civilização, das cidades, da polis, e disseram assim: aqui está uma porcaria. Tá? Isso aqui nunca vai funcionar. Esse sistema político, esse sistema econômico que foi criado aqui é falso, é hipócrita e ele é imoral. Então o que eles falaram assim? Ao invés de eles chegarem e tentar convencer as outras pessoas de que as pessoas deveriam mudar, deveriam dizer assim, olha, não faz sentido isso aqui, eles pegaram as malinhas dele e foram embora. Eu acho isso extremamente ético, sabe? Assim, ao invés de eu tentar forçar o outro a mudar e se adequar à forma como eu penso que é o correto, né? O que eles fizeram? Eles falaram assim, ó, tudo bem, vocês querem continuar vivendo assim, vocês aí que vivem na cidade e tal, vão ser felizes, continuem vivendo assim, eu vou embora. Então é mais ou menos assim, eles viraram o que a gente poderia dizer mais ou menos assim, os epicuristas acabaram virando aí tipo uma comunidade alternativa, tipo uns hippies, né? Vamos dizer aqueles hippies lá dos anos 70, né? Dos anos 80, no Brasil tinha muito lá, Alto do Paraíso, Santa Catarina também tinha muito disso, né? O pessoal que cansava da sociedade dizia assim, eu vou, tipo o Raul Seixas, né? Sociedade alternativa, e dizia assim, olha, cansei da sociedade, cansei de vocês, eu vou pro meio do mato e vou lá viver minha vida alternativa. Os estoicos, a mesma coisa, eles também formaram grupos que saíram das cidades e foram ter uma vida alternativa, só que os estoicos não é bem, tipo assim, comunidade alternativa. Os estoicos, eles vão estar mais próximos daquilo que a gente vai entender, por exemplo, como mosteiros, né? Como aqueles mosteiros ali do início da era cristã. Aliás, o cristianismo ele vai beber muito aqui do estoicismo, tá? Ele vai ter uma influência muito forte do estoicismo, tanto que é por isso que surgem os mosteiros, né? Aqueles monges do deserto, aquele pessoal que saía, a civilização é um lugar ruim, então eu vou lá para um monastério que fica numa montanha longe de tudo e vou me dedicar a Deus lá. Essa ideia lá do cristianismo, do início do cristianismo, ela bebe aqui do estoicismo, porque os estoicos fizeram isso. Então ambos os grupos eles vão ter as suas diferenças, né? Mas ambos os grupos eles têm uma coisa em comum, que é o seguinte: a civilização não funciona. Esse papo de polis, de Estado, né, de instituições, não funciona. No fundo, isso é tudo uma enganação. A gente vai sair disso e vai buscar a felicidade fora, né, fora da cidade. Então, aqui, para ambos, aí voltando aqui para o texto, tá? Para ambos, a moral não se define em relação à polis, tá? Não se define em relação à cidade, não se define em relação aí ao Estado, né? Mas sim em relação ao universo. Então, os epicuristas, eles entendiam que a moral não está... Deixa eu pegar uma canetinha aqui para marcar, né? A moral, diferente de Aristóteles, Platão e Sócrates, ela não está numa relação com a polis, tá? Mas ela está numa relação com o universo. Então eu devo buscar a felicidade, eu devo buscar o bem, não na relação com o outro dentro da polis. Mas eu devo buscar a felicidade, o bem, na relação com o outro também, ou até comigo mesmo, mas em relação ao universo, tá? Então, assim para ambos, a ética se sustenta pela física. Aí vocês devem ter visto aí no texto, né? Física. Como assim pela física? Quer dizer que eles têm que estudar movimento retilíneo uniforme, né? Para ser feliz? Não, não é isso, né? Entendam a física, tá? No sentido grego. Tá? O que significa? A física é a palavra latina que vai derivar da palavra physis, né? Do grego physis, que significa natureza. Tá? Então, quando ali no texto vocês viram que o autor ali fala, eles né, tinham uma ética sustentada na física, entendam a física como natureza. Tá? Então, eles tinham uma ética sustentada na natureza. Então, qual é a base do pensamento deles? O homem precisa se harmonizar com a natureza. Né? Por isso que eu digo assim, é muito parecido com o que a gente vai ver hoje nos pensamentos alternativos. Né? Você vai ver esse pessoal aí, tipo... o hippie, né? o místico, como é que eu vou dizer? O terapeuta holístico, né? Esse pessoal a gente tem que se harmonizar com a natureza. Essa coisa de se harmonizar com a natureza começou aqui, tá? Tanto com os estoicos, começou aqui, não digo, né? Mas se estruturou aqui, né? Tanto com os estoicos quanto os epicuristas na nossa cultura ocidental. Tá? Então, a ética, a moral, não é mais para eles, não é mais em relação à cidade, não é mais em relação às leis, às instituições, mas sim em relação à natureza. O homem devia se harmonizar com a natureza. Só que aí eles vão ter modos diferentes de se harmonizar. Tá? Vamos ver aqui agora como é que é. Então, para os estoicos, deixa eu mudar. Bom, para os estoicos, deixa eu mudar aqui a canetinha do apontador. Para os estoicos, tá? O cosmos, ou seja, o mundo, é o único e grande ser que tem Deus como princípio animador e coordenador. Aqui só um detalhe, tá? No texto ele fala Deus,
Mas não entenda Deus aqui no sentido cristão, o Deus como a gente entende hoje, tá? Lembra que isso aqui é lá o finalzinho do mundo greco-romano. Sim, já existia o cristianismo aí andando por volta, tá? Mas o cristianismo não era ainda um pensamento hegemônico. Então, quando ele está falando aqui de Deus, existe uma figura, eu não vou querer entrar muito nesse ponto agora, porque senão vai desviar muito do tema, mas tanto entre os estoicos e os epicuristas também, tá, existia a figura de uma divindade que era conhecida como uma divindade que organiza o mundo, chamada Demiurgo. Talvez algum de vocês já deve ter ouvido falar. Tá? Então, quando ele está falando, quando eles estão falando aqui, né, que o único e grande ser que tem, o cosmos, né, é o único e grande ser que tem Deus como princípio animador, tá? O coordenador, esse Deus aqui é esse Demiurgo, tá? Que seria uma espécie de um Deus organizador do mundo, tá? E não o Deus cristão como a gente entende hoje. É uma coisa mais ou menos aqui, tá? Agora eu vou fazer uma coisa meio carnificina, tá? Não é isso, mas é mais ou menos como a gente hoje entenderia a ideia de mãe natureza, sabe? Quando a gente fala mãe natureza, ninguém imagina, quando a gente fala mãe natureza, ninguém imagina uma mulher, né, com cabelo de samambaia, com barriga de rio, embora a gente já viu algumas representações assim, mas a ideia de que existe um ser que coordena toda a natureza e que ela é um ser harmonioso, né? Hoje tem a ideia de mãe. Naquela época eles tinham uma ideia de um Deus chamado, um Deus, não vou dizer nem pai, tá? Porque é um Deus organizador, vamos dizer assim. Então seria esse Deus, tá? Não o Deus cristão, que a gente vai ver que o Deus cristão é um pouquinho mais na frente. Então eles tinham a ideia de que o cosmos, né, ou seja, o mundo onde a gente está, ele é organizado por esse ser, tá? Que é o princípio animador e coordenador de tudo. Então tudo é determinado pela vontade dele, né? É mais ou menos assim a natureza. Vocês vão observar que a natureza ela tem uns ciclos, né? Inverno, verão, primavera, outono, né? Tem a queimada, quando tem a queimada, né? A terra se queima, mas depois ela brota de novo, e depois fica tudo verde de novo, e aí é um ciclo que se repete. Então digamos assim, é determinado, é estável, né? Parece que existe alguém coordenando isso, mas sempre se repete, né? É sempre do mesmo modo. Então não existe nem liberdade nem acaso. Já que sempre se repete, né? Então, por exemplo, depois do dia sempre vem a noite, né? Depois do inverno sempre vem a primavera, depois do outono, né? Primavera, depois vem o verão, né? Nunca vai acontecer assim, depois do inverno veio o outono. Não vai acontecer. Depois do inverno vai vir a primavera, depois da primavera vem o verão, depois do verão vem o outono, né? Depois do outono, o inverno de novo, e o ciclo se repete. Então, não tem liberdade. Tá? Deixa eu marcar aqui. Ó. Porque se você observar a natureza, tá? Não existe liberdade e nem acaso. A natureza ela é bem determinante, né? Existe o ciclo da vida. Você nasce jovem e morre velho. Eu deveria pelo menos morrer velho, né? O mais forte come o mais fraco, né? Existe uma cadeia alimentar, né? O lobo vai comer o cordeiro nunca vai matar um lobo, né? Então existe uma certa ordem no universo, existe uma certa lógica no universo que é imutável e que ela não é por acaso. Então não existe muito liberdade, tá? Para os estoicos. Assim, o homem faz parte, como o homem faz parte desse mundo, para evitar o sofrimento, o melhor, aqui entra a moral ética, a moral estoica, a ética estoica. O melhor é aceitar o destino e agir consciente dele. Ora, o que os estoicos estão querendo dizer aqui? Os estoicos estão querendo dizer assim, meu amigo, não existe, as coisas são inevitáveis, né? As coisas são cíclicas, né? Você vai ver, a natureza ela age de modo cíclico. Então, é tolice você sofrer querendo que coisas mutáveis se tornem imutáveis, por exemplo. É tolice você sofrer querendo que uma coisa que é cíclica deixe de ser cíclica. Ou é tolice você sofrer querendo que a tua vida seja diferente daquilo que já está pré-determinado para você, né? Olha, então já existe a ideia de pré-determinação. Por isso que a ideia de liberdade ela começa a ceder um pouco aqui, e a gente vai começar a ver a ideia de uma coisa chamada destino, que vocês vão concordar comigo que essa ideia também chega a nós até hoje, né? Eu sou assim porque é meu destino, eu sou pré-determinado, né? A minha vida deu errado porque as estrelas, quando eu nasci, o céu estava de tal modo, então eu já estava predestinado a ter esse tipo de coisa na minha existência. Essa ideia de predestinação ela vai começar a surgir forte aqui entre os estoicos, tá?
justamente por essa observação da natureza e pela constatação de que a natureza ela é cíclica. Então, por exemplo, para os estoicos, eles vão dizer aqui, ó, você quer ser feliz? Então a melhor forma de você ser feliz é aceitar a tua condição natural e se harmonizar com ela. Exemplo fácil para vocês entenderem. Olha só. A gente tem um ciclo natural de vida, né? A gente nasce, cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Vai acontecer com todo mundo. A menos que você morra antes, né? Mas se você não morrer antes, por exemplo, você vai ficar velho, né? Não tem como. Então quando você fica velho, existem características da velhice. Então, por exemplo, você vai ter rugas no rosto, né? Teu corpo vai ficar enrugado, você vai começar a acumular gordurinha de um lado aqui da barriga, do outro lado da barriga, né? Se você vai começar a ficar mais flácido, teus ossos vão ser mais frágeis. Então vai acontecer. Então, quando você é novo, quando você tem lá 16, 17, 18 anos, teu corpo é todo durinho, você tem um abdômen de tanquinho, você tem um tórax, você tem um braço forte, uma coxa, né, grossa ali e tal. Nossa, é maravilhoso, né? Ai, que saudade dessa época. Né? Então, assim, quando você tem esse corpo de 18 anos, de 20 anos, você é forte, você é belo, você é formoso, né? Você faz tudo e não tem problema nenhum. Ora, isso é quando você tem 18 anos, 20 anos. Quando você tem 60 anos, quando você tem 70 anos, não vai ter como. Né? O teu corpo vai estar flácido, você vai estar gordo ou com gordura, você vai ter rugas. Então é tolice você querer ficar por exemplo, com 60 anos com um corpo de 20. Né? A gente vê isso muito hoje. Na época dos estoicos, não sei se tinha isso, mas a gente vê isso muito hoje. Por exemplo, você pega aí muitos atores aí de televisão, artistas, né? Então o cara tem lá 60, aí você vai na revista, fulana completa 60 anos com um corpo de dar inveja. Aí você vê lá, né, a fulana lá com o abdômen trincado, com o corpo todo sarado lá, e dá-lhe botox, e dá-lhe cirurgia plástica, e dá-lhe academia, e dá-lhe comer só ovo e batata doce, né? Meu Deus! E aí você olha pra ela e você diz, realmente o corpo dela tá bonito, tá melhor do que o corpo de muita menininha de 20, mas a que preço, né? Vamos dizer assim, a que preço a pessoa paga? Que vida desgraçada que essa pessoa tem. Bom, de repente não, de repente ela tá curtindo, mas assim, entendo que dentro de uma concepção estoica, o estoico vai dizer assim, olha, vai acontecer, você vai ficar com a pele enrugada quando ficar velho. Então, ao invés de você ficar sofrendo por isso, dizendo assim, meu Deus, eu não quero ficar velho porque eu vou ficar enrugado, porque eu vou ficar flácido, é melhor você aceitar o seu destino, é melhor você aceitar a sua condição natural e aprender a ver a beleza nisso, por exemplo. Aprender a ver que, olha, tem seu charme lá ter o cabelo grisalho, né? Tem seu charme lá você ter um corpo talvez um pouco corcunda, um pouco flácido, mas existe uma outra beleza nisso que talvez não a beleza corporal, tem uma outra estética nisso que talvez não a estética que você foi acostumado anteriormente. Então, o que os estoicos estão querendo dizer é, existe um destino, existe uma condição natural para o homem e é burrice ou é tolice você querer fugir disso. Então, se você quer ser feliz, se você quer ser uma pessoa ética, a melhor coisa que você tem a fazer é descobrir qual é o teu destino, descobrir qual é a tua condição natural, descobrir qual é o fluxo que a natureza está te dando e seguir esse fluxo. Né? Mais ou menos assim, imagina que você cai num rio. Você tem duas escolhas, tentar nadar contra a correnteza do rio, né? Dizer, não, eu não quero ir para onde o rio me conduz, e aí com isso você vai se cansar e vai morrer afogado. Ou você pode nadar na mesma direção do fluxo, indo cada vez um pouco mais para o lado, né? Passo para a direita, mais para a esquerda, até que você alcance a margem. Você usa o movimento do fluxo do rio para sair do rio. É mais ou menos isso que os estoicos propõem. Né? Então, olha, não lute contra a correnteza. Vá a favor da correnteza e vá simplesmente se desviando um pouquinho até que você sai e você encontra a felicidade. Então aqui, ó, né, tô falando muito já, vamos voltar para cá. O bem supremo, então, é viver de acordo com a natureza. Tá aqui, ó, né? O bem supremo é você viver de acordo com a físis, com a natureza. Veja, não de acordo com a polis, não de acordo com as leis dos homens, não de acordo com as instituições dos homens, porque essas são corruptas, elas se corroem, elas não são verdadeiras. A verdade está na natureza. Então, a felicidade, o bem supremo, é você viver de acordo com a natureza. Ou seja, de acordo com o seu destino e em função do universo, sem se deixar levar pelas paixões ou afetos inferiores. Que era o que eu estava colocando até agora, no exemplo aí da beleza aí, né? Ou pelas coisas exteriores. Assim, o homem sábio controla suas paixões pela apatia e pela imperturbabilidade. E isso aqui, ó, é uma marca muito forte dos estoicos, tá? A apatia
e a imperturbabilidade. Ou seja, você não se perturba por nada. As coisas acontecem na tua vida e você não se desespera, porque você olha para as coisas e diz assim, era o meu destino. Né? Então, por exemplo, eu tinha lá uma casa e de repente a casa pega fogo. Meu Deus, eu posso entrar em desespero, surtar, ficar louco. Meu Deus, tudo que eu fiz na minha vida agora está queimando. Eu posso me desesperar, ou eu posso olhar para isso e dizer assim, olha, Deus, né, vamos dizer assim, Deus tem um plano para mim. Né? Veja como isso é muito próximo da moral cristã, né? Para vocês verem como isso influenciou depois a moral cristã. Deus tem um plano para mim, eu não sei qual que é, entendeu? Mas se a minha casa pegou fogo, é porque tinha uma razão. Tinha alguma coisa para isso acontecer. Então, ao invés de eu me desesperar, ao invés de eu ficar louco porque eu perdi os meus bens materiais, eu devo olhar para essa situação, tentar entender o que aconteceu aqui e tirar uma lição disso e partir para outra. Né? Então, essa apatia perante o mundo, essa imperturbabilidade perante o mundo, é que vai ser a grande marca dos estoicos. Tá? Então, eles eram pessoas, quando a gente pensa num estoico hoje, a gente pensa assim, uma pessoa dura, mas uma dura assim, uma pessoa tipo num estilo de calejado, sabe? Alguém calejado, alguém que toma na cabeça e não cede, porque ele entende que o mundo é isso daí. Isso é o estoico, tá? Essa moral aqui, essa forma de pensar no estoico, também vai dar base para a moral cristã medieval, não quero falar disso agora, mas assim, para a questão da mortificação, né? Então você deve mortificar aqui as paixões, os prazeres, né, inferiores, em nome dessa imperturbabilidade, dessa harmonia com a natureza, tá? Então aqui só para ilustrar uma fala aqui do Sêneca, né, que foi um importante estoico romano. Ele vai colocar aqui, né? O homem vive preocupado em viver muito e não em viver bem, quando na realidade não depende dele viver muito, mas sim viver bem. Né? Então é mais ou menos isso que o estoico coloca. Não se preocupa muito com as coisas que vão acontecer no futuro. Você tem um destino, tá? Vai acontecer. Então se harmoniza com isso e tenta viver da melhor forma possível nessa situação. Tá? Bom, vamos lá. Já os epicuristas, eles vêm, o nome deles vem principalmente de um filósofo grego chamado Epicuro, tá? Daí o nome, os epicuristas. Para os epicuristas, tudo, inclusive a alma, é formada por átomos materiais que possuem um certo grau de liberdade. Veja, um certo grau, tá? Não é totalmente livre. Para os estoicos não tinha liberdade nenhuma, é tudo destino. Mas para os epicuristas tem um certo grau de liberdade. Mas observem outra coisa interessante. Tem um certo grau de liberdade e para eles a alma ela tem átomos materiais. Então a alma ela não é uma coisa do outro mundo. Veja que uma proximidade com Aristóteles também, né? Ela tem uma parte que é deste mundo aqui, ou seja, é a natureza. Então, quando a gente fala em alma para os epicuristas, não é a metafísica, aquela coisa de uma outra dimensão. Não, é aqui, tá? É aqui na vida, na terra, aqui na natureza. Então, não há nenhuma intervenção divina nos fenômenos físicos nem na vida do homem. Tá? Se a alma é natural, não existe essa coisa de um Deus conduzindo a minha vida. Não, é a natureza mesmo, entendeu? No máximo, aí aquela ideia de uma mãe natureza, de uma certa energia, de uma certa coisa aí, mas não é um Deus. É uma tendência, vamos dizer assim, tá? da alma, que ela tem elementos materiais e elementos não materiais. Mas tudo é dado pela natureza, tá? E não por alguma divindade que está traçando os nossos destinos. Tá? Para os estoicos seria, mas para os epicuristas não. Então, assim, os epicuristas buscavam o bem nesse mundo. O bem para Epicuro, tá, é o prazer. Então lembra que lá para Aristóteles o bem seria a felicidade, para Epicuro seria o prazer. Então Epicuro dizia assim, para você ser feliz você deve buscar o prazer na vida. Tá? E aí, inclusive, por conta disso, uma leitura equivocada do epicurismo, uma leitura equivocada do Epicuro, vai fazer surgir, muitos séculos depois, até hoje, né, a ideia do hedonismo, né? Porque o hedonê é o prazer ali, né? Então vai surgir a ideia do hedonismo. Só que a ideia que a gente tem hoje do hedonismo é bem diferente do que o Epicuro pegava por hedonismo. Tá? O hedonismo para nós hoje aí seria bebe tudo, né? Cheira tudo, usa o que puder, transa com todo mundo, faz festa, é cachaça. E isso não era bem o que o Epicuro colocaria. Tá? O prazer para Epicuro, tá? Ele seria dado por uma vida simples. Tá? É mais ou menos aquela coisa assim, é o homem do campo. Olha aqui, você está lá no campo. Sabe assim, aquele agricultor, aquela pessoa que está lá no campo. Aquilo seria o prazer, a vida prazerosa para o Epicuro, tá? Quase como uma vida campo, tanto é que ele sai da cidade, né? Ele sai da cidade e vai morar no campo, né? Então, para Epicuro, basicamente,
você tinha que ter 3 coisas para ser feliz, tá? Para ter prazer e, consequentemente, ser feliz. O prazer é dado por 3 coisas. Qual é a primeira coisa? Você tem que ter amigos. Tá? Então, a amizade é fundamental. Uma pessoa sem amigos nunca vai ter prazer na vida. Ela vai ser sempre uma pessoa rancorosa. Você precisa ter amigos. Você precisa ter a liberdade. Então, a liberdade, mesmo, né, ela sendo limitada, você precisa buscar a liberdade, principalmente a liberdade econômica. Tá? Então, por isso que eles saem da cidade. Então, por isso que essa ideia de liberdade econômica, para Epicuro, é uma coisa mais ou menos assim como autossuficiência. Então, você tem que ser autossuficiente. E o terceiro elemento é você tem que ter uma vida reflexiva, né? Ou seja, você tem que pensar sobre você. Por isso que eu falei que eles pareciam muito com comunidade alternativa, né? Hoje em dia, né? Os ricos que saem e vão fundar lá uma sociedade alternativa, porque é o que o pessoal faz hoje, né? Busca amizade, busca uma sociedade que seja autônoma, né? Que não dependa da cidade, que não dependa lá dos bens da civilização. Então eles são autossuficientes lá, plantam, têm seus pequenos animais lá e vivem, cuidam lá, e vivem buscando uma elevação espiritual, buscam uma autorreflexão. Então isso para Epicuro era o prazer, tá? Consequentemente também a felicidade. Então você precisava buscar o prazer, buscar a felicidade nisso, tá? Então aqui, ó, é possível encontrar o bem em si, mesmo retirado do mundo social. Aqui o mundo social entendo o mundo da cidade, tá? Ou no máximo em um pequeno círculo de amigos onde se encontra a tranquilidade da alma e a autossuficiência, né? Isso que eu acabei de colocar. Então, para Epicuro, a felicidade, o prazer, você vai encontrar nisso, tá? Sai da civilização, sai dos grandes centros, vai morar no campo, vai morar num lugar afastado, tenha amigos, seja autossuficiente, não dependa de ninguém, tá? E ao mesmo tempo que você não depende de ninguém, não queira que ninguém dependa de você. Então a autossuficiência é uma coisa muito importante para o epicurismo, e busque uma reflexão sobre a sua vida. Isso é o que vai trazer para você o prazer e, consequentemente, a felicidade. Tá? Então, dos epicuristas e dos estoicistas, né, quando tem essa passagem aí do mundo antigo para o mundo medieval, que é onde eles vivem, vai surgir então a ética cristã medieval. O cristianismo, como vocês sabem, ele nasce lá com Jesus, né? Deixa eu dar uma golinha d'água aqui. Ele nasce com Jesus lá, né? Na região onde a gente hoje chamaria de Israel, Palestina, naquela região ali, lá em Jerusalém. Ele se expande, né, para o Império Romano. O Império Romano se torna cristão, então ele vem para a Europa. E do Império Romano ele se expande para toda a Europa, né? Então aqui, ó, com o declínio do Império Romano, vocês lembram que o Império Romano lá no finalzinho dele, mais ou menos no século IV, mais ou menos, agora não estou me lembrando, século IV, século V, ele se converte ao cristianismo, né? Acho que, se não me engano, foi o Constantino que converteu, o imperador Constantino, né? Converteu o império ao cristianismo, e aí automaticamente toda a Europa passou a ser cristã, né? Então, com o declínio do Império Romano, o cristianismo dominou a Europa por 10 séculos e servia para dar uma unidade social entre os diversos feudos existentes. Assim, a ética medieval está intimamente relacionada ao conteúdo religioso. Então, quando a gente pensa em uma ética medieval, a gente está pensando numa ética cristã. Tá? Se vocês lembrarem uma das aulas de história de vocês, quando o Império Romano ele rui, né, ele acaba de vez mesmo, ora, o Império Romano ia até a França, ia até a Inglaterra, né? Ele estendia lá, né? Então, os romanos retornam, vamos dizer assim, né? Para a região que seria ali da Península Itálica, e aqueles povos que viviam lá, que estavam sob o domínio romano, agora ficaram ao Deus dará, digamos assim. Então, tinham lá as fortalezas romanas que tinham sido construídas para algumas cidades. Os romanos vão embora, só que as pessoas continuam vivendo lá. Essas fortalezas, essas estruturas é o que vão acabar virando depois os castelos medievais, né? E os burgos, né? Os feudos, onde as pessoas efetivamente moravam. Só que antes de fazer essa retirada, o Império Romano se converte ao cristianismo. Então toda aquela religião ali vai se estruturar com base no pensamento cristão. Tá? Então a ética medieval ela vai estar baseada nisso daqui que a gente vai chamar de uma ética religiosa. Tá? Uma ética religiosa, uma ética baseada no pensamento cristão. Tá? Então, como é que era essa ética religiosa? Na ética cristã, a verdade é revelada por Deus ao homem, por Deus, e o homem deve fazer aquilo que determina o seu Criador para a sua salvação. Deus é concebido como um ser pessoal, bom, onisciente e todo-poderoso. Lembra que eu tinha falado da influência estoica no pensamento
cristão primitivo, no pensamento cristão lá no início, está aqui, ó. Lembra? O estoico, assim, o epicurista, né? Eles deveriam, a relação deles era com o universo, né? Com um Deus que era esse Deus universal aí. Essa coisa da relação com o universo, então veja, a relação do homem não é mais com a cidade, não é mais com, né, com a civilização, e sim com o universo. Essa relação ética, moral do homem com o universo, ela migra para uma relação com um Deus. Só que agora a diferença é que é um Deus aqui, ó, pessoal. O universo, a natureza não é pessoal. Né? O que é a natureza? Foi aquilo que eu disse, apesar da gente ter a ideia de uma mãe natureza, né? Mas a natureza, ela é a natureza, ela está acontecendo, ela está aí, ela não se importa muito com a gente, ela está vivendo a vida dela. Já Deus, né, Deus dentro da ética medieval cristã, cristã medieval, essa figura do universo é substituída por um Deus, mas um Deus que é uma pessoa mesmo. Né? Aí aquela velha figurinha que a gente mais ou menos foi educado, né, ou ouviu dizer que Deus é um homem, né, com uma barba branca lá em cima de uma nuvem. É mais ou menos isso aqui. Né? Deus está lá, Deus está vendo, está lá em cima de uma nuvem e tal. Né? É essa a ideia do Deus que a gente vai encontrar lá no início da era cristã. Tá? Desculpa, da era cristã medieval. Tá? Assim, tá, na religião cristã, o que o homem é e o que deve fazer define-se essencialmente não em relação à comunidade humana, tá, como a polis, como era lá entre os gregos no início, ou com relação ao universo inteiro, como era com os estoicos, os epicuristas, mas antes de tudo em relação a Deus. Tá? Então eu devo buscar o comportamento moral, o comportamento ético, não em relação à polis, não em relação ao universo, mas em relação a Deus. Então agora é uma relação aqui, ó, minha com Deus. O que é o modo certo de viver, o modo certo de agir, eu tenho que buscar naquele que me criou. Quem foi que me criou foi Deus, então ele sabe o que é melhor para mim. Ele é meu pai, não é? Ele não é meu pai? Então ele sabe o que é bom para mim. Então eu tenho que saber o que ele quer que eu faça, e eu me adequando a essas normas que ele vai me colocar, né, eu vou ser feliz, eu vou alcançar a felicidade. Né? Basicamente, assim, ó, pega lá o Antigo Testamento, pega lá os 10 mandamentos, e lá já está uma regra do que você deve fazer, ou do que Deus considera bom que você faça. Né? Não mate, não roube, não traia, não deseje a mulher do próximo, né? Não, honra pai e mãe. Né? Ali está colocado o que esse ser, que é um Deus pessoal, quer de mim. Se eu fizer aquilo, eu vou alcançar a felicidade. Então, dentro dessa ética, né? O homem vem de Deus. Deixa eu mudar aqui. O homem vem de Deus. E todo o seu comportamento, inclusive o moral, deve orientar-se para ele. Né? Se eu venho de Deus, eu devo buscar voltar para ele. A essência da felicidade, ou seja, a beatitude, né? a vida feliz aqui, a vida beata, é a contemplação de Deus. Aí aqui só um parênteses, tá? Depois eu vou falar um pouquinho de Santo Agostinho, mas só para vocês entenderem aqui como tem a influência do platonismo dentro do cristianismo. Lembra que para Platão, para Sócrates, o bem supremo é você entrar em contato com o conhecimento, né? É entrar em contato com a verdade. Lembra? Se você tiver contato com o conhecimento, com o bem, com a verdade, você vai ser feliz? Pois é, isso que era lá no platonismo, lá no pensamento socrático, você vai encontrar aqui em relação a Deus. Ó. Então, a felicidade, ou o estado de beatitude, é a contemplação, ou seja, você ser não com o universo, não com a polis, mas com Deus. Né? É isso que o cristão busca, voltar a ter esse estado de união com Deus. Tá? Então é exatamente como Platão falava, aquele que conhece o bem não vai querer fazer o mal. Né? Então, aquele que conhece Deus vai estar completamente autorrealizado, ele não vai mais ligar para as coisas mundanas. Então ele não vai mais ligar para as coisas erradas no mundo, porque agora ele está num estado de felicidade plena, num estado de beatitude, conhecendo Deus. Tá? Então o que antes era conheça o mundo das ideias, né, lá para Platão, na filosofia cristã que vai beber do platonismo e do estoicismo, tá? via estoicos também, ela vai dizer, eu tenho que conhecer Deus. Conhecendo Deus, me religando com Deus, né? A ideia de Platão, você tem que se religar com o mundo das ideias. No cristianismo, você tem que se religar com Deus. Você vai ser feliz. Tá? Então, aqui, ó, a ética religiosa também preconiza que o homem deve praticar virtudes.
porém ela elege virtudes teológicas, que vão ser a fé, a caridade e a esperança, como estando em um grau mais elevado que as virtudes fundamentais, como a prudência, a temperança e a justiça. Acho que eu falei temperança aqui, né? É esperança, né? Então veja, lembra de Aristóteles, que Aristóteles dizia que a gente devia praticar as virtudes e tudo mais? Então dizer, pratique as virtudes que você vai encontrar a felicidade. O cristianismo ele vai também beber da fonte aristotélica com alguém chamado São Tomás de Aquino, que a gente vai ver mais ali na frente, tá? Só que ele vai dizer assim, olha, sim, a gente tem que praticar as virtudes. Só que tem virtudes melhores, né? Aristóteles já tinha feito isso. Lembra que Aristóteles tinha dividido as virtudes em virtudes dianoéticas, né? Que são as virtudes intelectuais, e as virtudes éticas, né? Então, o cristianismo medieval ele vai fazer uma outra divisão. Ele vai dizer assim, existem as virtudes teológicas, que são as mais importantes. Quais são as virtudes teológicas? Vai ser a fé, a esperança e a caridade. Então, o cristão medieval ele vai dizer, pratique todas as virtudes, seja prudente, seja temperante, tenha fortaleza, seja justo, mas, mais do que tudo, tenha fé, tenha esperança e seja caridoso, né? Aí dessas três virtudes aqui, ainda na crença medieval, a fé ainda vai ser a mais forte, né? A fé ou até a caridade. A caridade também, se vocês lembram, acho que é Paulo, se eu não me engano, né? Que vai falar, mesmo ainda que eu falasse a língua dos homens, né? A língua dos anjos, se não tivesse caridade, né? De nada a vida, nada mediantaria. Que depois o Renato Russo, né? Quem gosta de Legião Urbana, ele vai substituir a caridade pelo amor, né? Lá na música dele lá. Mas assim, basicamente, a fé vai ser considerada a principal virtude, tá? Aquele que tem fé, porque a fé basicamente é o quê? Quase uma união completa com Deus. Então, aquele que tem fé consegue alcançar Deus, então consegue alcançar a felicidade. Mas a fé, a esperança e a caridade vão ser o principal pilar do pensamento ético cristão medieval, tá? Então, o cristianismo pretende elevar o homem da condição terrena para a condição sobrenatural, né? Então, a ideia é você sair do mundo dessa condição mundana e ir para uma condição divina, em contato com Deus, e introduz uma ideia, isso aqui é importante, tá? Uma ideia moral completamente nova. Qual é a ideia moral nova que o cristianismo introduz na humanidade? É a ideia da igualdade entre os homens, tá? Todos os homens são iguais perante Deus, são chamados a alcançar a perfeição. Ora, aqui tem uma figurinha de Deus. Deus não é o pai de todo mundo? Se Deus é o pai de todo mundo, o que nós somos? Nós somos irmãos. Então, se nós somos irmãos, a gente é igual, tá? Hoje, a gente falar isso pode parecer meio banal dizer isso, mas é óbvio que a gente é igual, né? É óbvio porque a gente tem aí 20 séculos de evolução, né, ética. Mas nesse momento histórico, o cristianismo inaugura uma coisa completamente nova, completamente impensada até então. A ideia de que todos os homens são iguais, né? No mundo grego não existia igualdade, no mundo romano não existia igualdade, no mundo persa, no mundo egípcio, no mundo... Não, olha, faraó é uma coisa, escravo é outra, né? Imperador é uma coisa, soldado é outra, não vai ter diferença. O cristianismo ele vai iniciar uma coisa completamente nova do ponto de vista da ética, que hoje para nós é extremamente cara, é extremamente importante. A igualdade para nós é uma coisa extremamente importante hoje, e ela se inicia ali no período medieval. Tá? A ideia de que todos nós somos, em última instância, filhos de Deus, portanto somos iguais, portanto somos irmãos. Tá? É claro que essa igualdade cristã ela é colocada do ponto de vista espiritual. Tá? Ela surge como uma ideia. Tá? Ela não está concretizada ainda, por isso que está aqui embaixo, né? Lá no texto também está colocado. Por isso, porém, isso não significa que a ética cristã se opõe às desigualdades sociais, pelo menos naquela época. Tá? Ao contrário, chega a justificá-las quando transfere a igualdade e a justiça para o plano supra-humano, ideal e divino. Isso porque a própria realidade social medieval só permitia uma igualdade puramente espiritual. Então, é claro que na prática, você já deve ter visto aí filmes e tudo mais, sabe que na prática a vida medieval era bastante desigual, né? Então um senhor lá, um rei, um nobre tinha um tipo de vida bem diferente de um camponês, de um servo, né? É bem diferente, né? Agora, apesar de que na prática isso ainda não tinha se concretizado, mas é importante frisar que aí surge a ideia. Surge a ideia de que, independentemente de toda a condição que a gente tem aqui na Terra, quando a gente sair daqui, quando a gente morrer, quando a gente for lá para o céu,
a gente vai estar em condição de igualdade. Então, inclusive, isso já inaugura um pensamento moral, né, bem diferente, que é tipo assim, ó, cuidado com o que você faz aqui, tá? Porque o que você faz aqui repercute lá, e lá todo mundo é igual. Então, os teus bens, as tuas posses, os teus poderes aqui, nesse mundo terreno, quando a gente sair daqui e for lá para o mundo, de novo, espiritual, junto com Deus, não vai valer de nada, e Deus vai te cobrar, né? Por que você foi mal com teu irmão lá quando você estava na Terra, né? Então, aqui vai surgir aquele famoso provérbio latino, né, que vai dizer cave, cave, dominus videt, né? Cuidado, cuidado, o Senhor vê, né? Que hoje a gente costumeiramente brinca falando Deus está vendo, né? Então, ó, Deus está vendo o que você está fazendo. Você está sacaneando o teu irmão, né? Deus está vendo. Então, é como se nós fôssemos um bando de irmãos fazendo traquinagem um com o outro, e quando o pai chega, quando a mãe chega, a conta vai ser, ó, mãe, ele fez isso, né? Pai, ele fez aquilo. E aí, vamos ver, vamos acertar as contas. Então, embora na prática, na vida concreta das pessoas, existisse desigualdade social, tá? Mas nesse momento o que interessa é que ele começa a surgir uma ideia de uma igualdade. Nesse momento ela ainda é uma igualdade espiritual, mas a gente vai ver com o tempo, com o passar dos séculos, essa igualdade vai cada vez mais vindo para o ponto de vista da sociedade concreta mesmo, física. Tá? Embora a gente saiba que igualdade também é uma utopia, né? Porque as pessoas não são iguais. Né? As necessidades de uma pessoa velha, por exemplo, são diferentes de uma pessoa jovem. Né? As necessidades, sei lá, de uma pessoa doente são diferentes de uma pessoa saudável. Então, a igualdade plena é uma utopia, isso não vai acontecer nunca, mas a gente preza, né, a gente busca por essa questão dessa igualdade, pelo menos do ponto de vista social. Tá? Bom, então, a ética cristã, então, tende a regular o comportamento humano com vistas a um outro mundo espiritual. Assim, ocasiona a regulação social quando preconiza que os homens precisam elevar-se do natural, né, o animal, para o supranatural, ou seja, o espiritual. O homem deve abster-se dos seus desejos naturais para dedicar-se às suas inspirações espirituais com um fim único, que é Deus. Né? Com o fim último, né? Que é Deus. Então foi aquilo que eu falei um pouco daquela vertente estoica aqui no cristianismo. Né? Olha, você deve... É mais ou menos assim, Deus tem já uma missão para você aqui na Terra. Né? O máximo não, né? Mas assim, o ideal que você poderia fazer era mais ou menos tentar descobrir qual é essa missão que Deus tem para você aqui no mundo, tentar realizar essa missão e se harmonizar com isso. Né? E praticando as virtudes, você vai conseguir fazer isso, e você vai efetivamente conseguir lá transcender essa condição animalesca que a gente vive para uma condição supra-humana, uma condição espiritual. Basicamente, tá? Bom, para a gente acabar aqui, porque já são 45 minutos, eu queria fazer rápido esse vídeo acabando, né? Vamos lá. Então, para finalizar, a ética cristã filosófica, tá? A filosofia cristã, basicamente, a filosofia medieval, ela vai ser basicamente uma filosofia religiosa, uma filosofia cristã. Tá? E aí vamos destacar dois grandes nomes, que vai ser Santo Agostinho, que é esse aqui embaixo, e o Santo Tomás de Aquino, que é esse aqui à direita. Tá? Então, a filosofia medieval é subordinada ao dogmatismo do cristianismo. Os problemas filosóficos em geral e os problemas morais em particular eram entendidos a partir de uma releitura de Platão, que foi feita por Santo Agostinho, esse aqui, e Aristóteles, que foi feita por São Tomás de Aquino, que é esse aqui, tá? Submetidas a um processo de cristalização. Tá? Isso é visível na Ética de Santo Agostinho, que aqui 354 a 430, né, bem no começo da era cristã, e São Tomás de Aquino, 1226 a 1274. Tá? Então, basicamente, só para rapidinho, para ter um tempo para vocês só entenderem. Ora, a religião cristã, ela precisava de uma base filosófica, né, para se estruturar. E essa base filosófica vai ser buscada nos gregos. É por isso que a gente vai. E quem vai ser o grande pai da igreja cristã vai ser Santo Agostinho, que é esse aqui da esquerda. Tá? Meu Deus, eu sempre confuso. Santo Agostinho vai ser o grande homem que vai fazer a organização filosófica do pensamento cristão. E ele vai buscar isso em Platão. Lembra aquilo que eu estava falando? Platão dizia que a verdade está no mundo das ideias, né? Que isso aqui tudo é ilusão, que isso aqui tudo é fantasia e a verdade está lá. Santo Agostinho vai dizer, isso aqui é verdade, só que o que o Platão quis dizer por ideias, na verdade era Deus. Né? Então, onde é que está a verdade das coisas? A verdade das coisas está em Deus.
esse mundo aqui é ilusório, esse mundo aqui ele é um mundo de falsidade, é um mundo de Satanás, né? Esse mundo pertence a Satanás. Então nada aqui é verdadeiro, tudo aqui é ilusório, tudo aqui é falso. Então se apegar a essas coisas daqui é bobeira. Você tem que efetivamente buscar aquilo que é verdadeiro. Onde é que está a verdade? Em Deus. Como é que você vai alcançar Deus? Praticando, né, o que está lá nas Escrituras, praticando as Sagradas Escrituras. Então o Santo Agostinho ele vai dar essa base filosófica platônica ao cristianismo. O São Tomás de Aquino, um pouco mais à frente, tá? A gente vai ver que vai ter algo. Eu não vou ter tempo para falar isso aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas assim, o pensamento aristotélico ele foi meio relegado no cristianismo, tá? Porque vocês vão ver que Aristóteles não faz a divisão da alma como fora da matéria, lembra disso? Então, para Aristóteles, a felicidade, né, ela estava. Não existe a felicidade do mundo espiritual, existe a felicidade, ponto. Né? Você é feliz aqui e lá, vamos dizer assim. E isso, de certo modo, é um pouco complicado para um pensamento medieval, onde você olhava para o mundo e via que, bom, não era tão feliz assim as vidas aqui, né? É meio complicado isso. Então, o pensamento aristotélico ele foi meio afastado, tá? Do mundo ocidental. Ele vai voltar para o mundo ocidental via árabes, quando, né, tem as cruzadas, né? O mundo ocidental tem contato, vai lá, os cruzados vão libertar a Terra Santa, entra em contato com o pensamento árabe, os árabes preservaram o pensamento aristotélico. Também houve as invasões mouras, né, no sul da Europa e no norte da África. Então o pensamento árabe traz Aristóteles para a Europa. E quando o São Tomás de Aquino ele entra em contato com o pensamento aristotélico, ele faz uma adaptação aos dogmas cristãos e vai dizer assim, olha, sim, Aristóteles estava certo, né? Você lembra que o homem, né, todas as coisas visam a um fim, visam a um bem, né? O que o São Tomás de Aquino vai dizer? Olha, esse bem a que todas as coisas visam é Deus, né? Então as coisas últimas, a coisa última a que todo homem busca é Deus, porque a felicidade é estar com Deus, é ser um com Deus. Então Aristóteles estava certo. Né? A gente tem que praticar as virtudes, mas não para alcançar a felicidade em si. Né? A gente tem que praticar as virtudes para alcançar a felicidade da beatitude. A beatitude o que é? É estar com Deus. Então, se eu praticar as virtudes, e aí que vai entrar essa grande ênfase nas virtudes cristãs, né? Eu vou cada vez estar mais próximo, né, de me comportar bem, de ser um bom cristão, de ser uma boa pessoa, de ser um bom cidadão, e consequentemente eu vou estar mais próximo de me encontrar com Deus. Então sim, eu devo praticar as virtudes, a temperança, a justiça, né, a esperança, né, a esperança não, a esperança é teológica, a coragem que seja, mas sobretudo praticar as virtudes teológicas, que vai ser a esperança, a fé e a caridade. Né? Um bom cristão é alguém que tem fé, é alguém que é caridoso e é alguém que tem esperança, a esperança de voltar a ter contato com Deus, né? Voltar a ser um com Deus. Então, esses dois filósofos aqui, eles vão fazer essa releitura do Platão e do Aristóteles, tá? Vão dar a fundamentação filosófica necessária que o cristianismo precisava, e aí a ética cristã, a ética medieval, ela vai ser toda baseada nisso, tá? Uma releitura de Platão e Aristóteles aplicado à estrutura do pensamento religioso cristão, certo? E aí, vamos lá, já deu 50 minutos. Então, por hoje é isso, tá, gente? Eu juro que eu tentei fazer um vídeo mais curto, eu pensei, vou fazer no máximo em 25 minutos, mas não deu, né? Começa a falar, já viu, vou tentar me disciplinar mais para os próximos, tá? Mas por hoje é isso daí. Anotem as dúvidas, tá? Anotem todo aí os questionamentos que vocês têm. Quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, então, aí a gente tira as dúvidas, tá ok? Então, até a próxima aula aí, onde a gente vai começar a pegar a ética moderna, tá bom? Até mais então, tchau, tchau.